Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, igreja que está situada na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um amigo precioso, um homem que tem sido uma referência hoje no Brasil na área de investimento missionário, de plantação de novas igrejas. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja bíblica, missionária, uma igreja contemporânea, uma igreja viva, uma igreja que tem se destacado no sentido de acolher pessoas, receber pessoas, cuidar de famílias. Então, se você mora em São Paulo e está procurando uma igreja bíblica, viva, venha para cá. Se você está desigrejado, venha para cá. Nós queremos acompanhar você, ser uma bênção na sua vida. Este programa, ele tem como propósito responder perguntas que são enviadas para a igreja. São centenas de perguntas que chegam. E nós selecionamos 3 perguntas para tratar aqui com você, por entender que estas perguntas representam muitas outras, talvez até mesmo uma pergunta que você gostaria de fazer. A primeira pergunta, então, é esta: Pastor, fale um pouco sobre o ministério dos anjos. Eu não compreendo tão bem como é que são os anjos, como é que eles se manifestam, o que é que eles fazem. Muito obrigado pela sua pergunta. A Bíblia fala que os anjos são criados por Deus e são ministros de Deus, que vivem na presença de Deus, exaltando e adorando a Deus, e que cumprem as ordens de Deus para assistirem os que herdam a salvação. Os anjos são espírito, eles não têm corpo, portanto não são visíveis, não são tangíveis, mas eles existem. E eles estão não só adorando a Deus junto ao trono de Deus, mas eles estão ao nosso redor para nos guardar de tropeços, para nos livrar de perigos, para nos confortar. Então eles são ativos. A Bíblia fala de ordens angelicais, fala do arcanjo Miguel, do anjo Gabriel, fala dos serafins, fala dos querubins, fala dos anjos. Então existe uma estratificação de poder na ordem angelical. Eles se alegram, por exemplo, quando um pecador se arrepende, lá diante de Deus. Eles gostariam até mesmo de ocupar o nosso lugar para proclamar o Evangelho, mas essa missão é dada a nós. E os anjos vão participar, como participaram do nascimento de Cristo, da ressurreição de Cristo, participarão também na segunda vinda de Cristo, recolhendo os salvos, como que recolhendo o trigo no celeiro. A Bíblia menciona lá em Apocalipse, capítulo 5, que os anjos estão neste grande coral cósmico, junto com a igreja, adorando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Oh, que coisa sublime, portanto, é o ministério dos anjos. São diáconos de Deus a serviço da igreja. Segunda pergunta: Pastor, meus pecados do tempo da ignorância, mesmo perdoados, terão consequências? Veja bem, não há pecado sem consequência. É claro que quando a Bíblia diz que Deus perdoa e não cobra mais.
Quando Deus perdoa, Deus não joga mais no rosto da pessoa aquele pecado perdoado. Quando Deus perdoa, Deus desfaz o nosso pecado como a névoa e lança-os nas profundezas do mar, uma linguagem simbólica para mostrar que Deus não vai trazer aquilo à tona de novo. Porém, consequências existem. Eu vou ilustrar. Imagine uma pessoa que nos tempos da ignorância, por exemplo, viveu na embriaguez. Ele perdeu tempo, ele perdeu dinheiro. Talvez ele contraiu uma cirrose hepática. Aí ele foi convertido a Cristo, Jesus perdoou os pecados dele, ele é uma nova criatura, mas as sequelas lá do passado vão ficar. Ou imagine uma pessoa que vive uma vida devassa, que pegou uma doença sexualmente transmissível, mas ele se arrependeu, se converteu, Deus perdoou os pecados, ele não é mais condenado. Mas aquelas sequelas ficaram no corpo dele, talvez até, em alguns casos, na mente dele. Então, imagine uma pessoa que tirou a vida de alguém, até talvez um pistoleiro de aluguel, se converteu, Jesus mudou a vida dele. Mas, quando ele volta o seu olhar para trás, vê uma viúva, vê filhos órfãos, saber que ele foi o agente daquela tragédia, isso traz dor no seu coração. Então, Deus perdoa. E quando Deus perdoa, Deus apaga as nossas transgressões. Você não é mais condenado por este pecado que Deus perdoou, mas as cicatrizes vão ficar. Então, consequência, com certeza tem. A última pergunta. Pastor, o que significa quem crer e for batizado será salvo? Significa exatamente isso. Exatamente isso. Se você crê em Jesus, você deve obedecer ao que ele mandou fazer. O que ele mandou fazer? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Isso não significa que uma pessoa que não foi batizada não possa ser salva. Por exemplo, o ladrão da cruz estava à direita de Cristo. No começo ele estava escarnecendo de Cristo igual o outro da esquerda. Até ouvir Jesus da cruz proferir as seguintes palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso mexeu com ele. Reconheceu o seu pecado, reconheceu a inocência de Jesus, reconheceu a realeza de Jesus e fez um pedido a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu a ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não desceu da cruz para frequentar uma igreja, para ser batizado. Mas Jesus garantiu a ele que ele estava salvo. Agora, numa situação normal, quem crê em Jesus deve ser batizado. Deve receber o sacramento. E o batismo é o selo visível de uma graça invisível. Aos olhos do mundo é evidência de que aquela pessoa é uma nova criatura, assumiu uma nova aliança, assumiu um novo compromisso, tem sobre si um novo Senhor e agora se declara publicamente diante do mundo: eu pertenço a Cristo, eu fui salvo por Cristo, a minha vida é de Cristo. Então é por isso que quem crê deve ser batizado, porque esta é uma ordenança do próprio Senhor Jesus. Este é o programa Trocando Ideias. Se você tem sua pergunta, manda para cá, nós vamos respondê-la.
com a graça de Deus. Me permita reiterar o meu convite a você, para você vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos cultos todos os domingos, de 8 da manhã às 7 da noite, toda segunda-feira, o Conexão com Deus, 20 horas, toda terça-feira, Mulher Esperança, 2h30, toda quarta tem culto, toda quinta tem culto, às sextas-feiras tem vigílias, aos sábados tem programações das sociedades internas da igreja. A igreja é uma igreja viva, de portas abertas, de coração aberto para você. Venha. Se você mora em São Paulo, venha, participe com a gente. Se você mora fora de São Paulo, em qualquer outro lugar do mundo, você pode se inscrever no canal do YouTube da igreja. E você pode acompanhar a IPP TV com programação 24 horas por dia, todos os dias da semana, para enriquecer sua vida espiritual. Queremos ser uma bênção na sua vida. Então venha para cá, participe com a gente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.